Olá, meu nome é André Lima, sou coordenador e consultor jurídico sênior do Instituto Democracia e Sustentabilidade e venho falar aqui para vocês hoje um assunto que está na pauta do dia, né? Aliás, essa semana já saiu aí, inclusive, um relatório da reforma tributária no Senado, da PEC 110, e falar um pouco, então, de como que a gente vem articulando com outras organizações da sociedade civil brasileira, do campo socioambiental e também mais ampla, né, uma série de propostas para tornar a nossa política tributária mais sustentável ou menos predatória, porque a verdade é que a gente ainda tem, infelizmente, né, uma política tributária que incentiva emissões de gases de efeito estufa, incentiva atividades econômicas não necessariamente convergentes com a política de clima. Então, esse é o assunto que eu venho tratar para vocês. O IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, coordena um GT chamado GT Socioambiental da Rede de Advocacy Colaborativo, que é uma rede que agrega dezenas de organizações da sociedade que atuam em diferentes temas, inclusive no tema de clima e meio ambiente. E a gente está nesse grupo, nesse GT socioambiental, nós criamos um grupo, um subgrupo de reforma tributária sustentável, e ao longo do ano de 2020, nós realizamos uma série de reuniões, de seminários, de lives da Frente Parlamentar Ambientalista, com a Frente Parlamentar da Economia Verde, e desenvolvemos um conjunto de 9 propostas que foram encaminhadas, tanto na Câmara quanto no Senado, para o debate da reforma tributária, né? E você que está acompanhando esse debate da reforma tributária viu que ela, na verdade, andou e, de certa forma, acabou quase que morrendo na praia no debate da comissão mista, que trabalhava tanto a PEC 45 na Câmara quanto a 110 no Senado, né, com a mudança da presidência das duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado, né, o projeto que vinha andando de forma um pouco mais orquestrada, que era em torno da PEC 45, naufragou, foi praticamente enterrado o relatório da comissão mista, e a reforma meio que se fragmentou. O governo aprovou agora um projeto de lei sobre o imposto de renda, atualizando a base de cálculo do imposto de renda, a tabela do imposto de renda. Esse projeto está no Senado. Tem outros projetos de lei de interesse do governo, né, do Executivo, mas também está tramitando no Senado agora a PEC, continua tramitando a PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 110, né, que está agora sob a relatoria do senador Roberto Rocha, do Maranhão, né, que acabou de soltar o relatório dele na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, nós vamos falar um pouco desse assunto, começando pelas propostas que nós desenhamos, né, ao longo do ano passado, um conjunto de 9 propostas que estão no nosso site da campanha, que é o estafaltandoverde.org.br, e esse está faltando verde é exatamente porque está faltando verde nessa reforma tributária, está faltando um debate sobre o clima, um debate sobre a nova economia, uma economia que pode ser uma economia robusta, pujante, uma economia que gera emprego, renda, né, e prosperidade sustentável. Né? Um relatório do ano passado, de agosto do ano passado, do WRI, World Research Institute, Brasil, né, mostrou que o Brasil pode incrementar o PIB, o seu PIB até 2030 em mais de 2,8 trilhões de reais, né, com investimentos em economia verde, podendo gerar mais de 2 milhões de empregos. E tem uma série de outros estudos do Instituto Escolhas, do INESC, mostrando que, infelizmente, na contramão desse potencial, o nosso governo brasileiro, não só o governo federal, mas principalmente, ainda concede muitos incentivos fiscais, renúncia fiscal para atividades da mais variada gama, né, de potencialidade de emissões de gases de efeito estufa, como, por exemplo, a pecuária, né, foi mostrado aqui por um estudo recente do Instituto Escolhas, mais de 127 bilhões de reais de incentivos nos últimos 10 anos de impostos federais e ICMS para a atividade da pecuária. Não que a pecuária não seja importante, mas a pecuária tem sido um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, ao lado do desmatamento, que, por sua vez, em boa medida, ele acontece e é seguido da atividade da pecuária, muitas vezes até para viabilizar a pecuária, uma pecuária nem sempre produtiva, mais especulatória, né, ou especulativa de terras, sobretudo na Amazônia, mas não somente na Amazônia. Então, tem incentivos também significativos para agrotóxicos, são também
na casa das dezenas de bilhões de reais nos últimos anos, né, mostrado aí pelo IDEC, pela ACT Promoção de Saúde, são organizações que trabalham a questão do consumo consciente, da saúde, da alimentação, mostrando também as dezenas de bilhões de incentivos para a utilização de agrotóxicos, né? O INESC mostrando também que nos últimos 20 anos foram quase R$ 1 trilhão de incentivos tributários para a queima de combustíveis fósseis. Então, essa política precisa ser alterada. E o conjunto das organizações que vem se reunindo ao longo, né, se reuniu ao longo do ano de 2020, formulando as propostas, apresentou essas 9 propostas que eu vou resumir rapidamente. Algumas delas, né, inclusive, estão sendo incorporadas nesse relatório que está sendo apresentado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, as propostas são, primeiro, garantir princípios socioambientais no regime geral tributário, né? Assegurar que a reforma tributária e o sistema tributário nacional estejam em consonância com princípios socioambientais sustentáveis, como o do poluidor-pagador, o da prevenção, o do protetor-recebedor, que é o inverso do poluidor-pagador, enfim, um tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental e climático dos produtos. Isso, inclusive, já está no artigo 170 da Constituição, nós estamos propondo trazer para dentro do sistema tributário especificamente. Um outro projeto, inspirado no ICMS ecológico, já que a PEC que tramita no Senado propõe a fusão de vários tributos num único tributo sobre bens e serviços, portanto, substituindo inclusive o ICMS ecológico, é o projeto que a gente chamou de IBS ecológico, né, ou Imposto sobre Bens e Serviços Ecológicos, que é trazer a lógica do ICMS ecológico para esse potencial novo tributo, que é um imposto sobre valor agregado, né, que recairá, né, será cobrado pela circulação de mercadorias e também pelos serviços. E esse novo imposto, uma parte da arrecadação desse imposto pode ser destinada para os municípios de acordo com critérios ou indicadores de governança ambiental e climática. Como é hoje parcela do ICMS nos estados, pode ser distribuído aos municípios que alcançam determinadas metas ambientais, como, por exemplo, unidades de conservação, territórios protegidos dentro do estado, mas também podem ser utilizados critérios e indicadores voltados para a questão urbana, como o saneamento básico, o tratamento de resíduos sólidos, né? Outra proposta importante é o fomento, né, ao desenvolvimento regional sustentável. Uma parte desses tributos, né, do que vai ser arrecadado no âmbito de um novo tributo, que será, pode ser o Imposto sobre Bens e Serviços, ou o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, pode ser destinado para um fundo de desenvolvimento regional sustentável. Quer dizer, a ideia é que esse fundo ele ajude a reduzir desigualdades regionais, reduzir desigualdades sociais, mas também incentivar a nova economia, incentivar projetos de conservação, recuperação, restauração e atividades econômicas consideradas sustentáveis para também gerar novas oportunidades de emprego, de trabalho e de arrecadação também, através de um incentivo vindo pela destinação de recursos de um fundo de desenvolvimento regional sustentável. Esse é uma das propostas que foi parcialmente acolhida no relatório agora em debate no Senado, né? Uma outra proposta importante que a gente sugeriu ou uma CID combustível, uma CID carbono ambiental, né? Ou, na verdade, a ideia de um imposto seletivo, de alguma maneira, ou uma contribuição incidente sobre o domínio econômico de caráter climático, ou um imposto seletivo sobre a questão das emissões de carbono, né? São 2 propostas que a gente fez, uma delas, que é o imposto seletivo, está sendo acolhida no âmbito do novo relatório divulgado hoje na CCJ e, portanto, o imposto seletivo federal aplicando-se sobre externalidades ambientais. Uma outra proposta importante, que infelizmente até agora não foi acolhida, mas a gente quer insistir nela, é a vedação de concessão de benefícios e incentivos tributários para atividades intensivamente poluentes, como, por exemplo, está em pauta hoje, né, essa semana, a MP 1055, que trata da questão do carvão, do uso de carvão, né, dos incentivos para a construção de gasodutos para viabilizar a exploração de gás, né, como fonte de energia, mas também gases oriundos de queima de carvão, né? E esse incentivo, né, que pode ser, se pretende que seja perpetuado até 2035, né, com a manutenção das atuais usinas a carvão, é altamente predatório, altamente contraditório com a nossa política de clima, vai na contramão das nossas metas
de emissão, e esse recurso poderia estar sendo investido na geração de novas alternativas de energia. Já há vários estudos mostrando que é viável, com esse mesmo recurso disponível, incentivar a mesma ou maior quantidade de geração de energia por fontes renováveis, né? Uma outra proposta que consta do nosso leque de 9 propostas é a diferenciação e a eliminação gradual desses subsídios. Porque o que nós estamos propondo não é assim, a partir de agora acaba com todos os subsídios ou incentivos ou renúncia fiscal das atividades predatórias e a partir de amanhã só teremos incentivos para atividades consideradas sustentáveis. Isso não acontece com uma ruptura da noite para o dia, né? O que nós estamos propondo é uma transição. Essa transição pode ser de 5, 10 anos, não deveria ser muito maior do que 10 anos, 15 anos no máximo, para permitir que o Brasil caminhe efetivamente para o cumprimento da sua meta de emissão, que é o Brasil carbono neutro 2050. Né? Se nós estamos agora em 2020, nós temos 30 anos para migrar para essa estratégia carbono neutro. Então, ao longo desse processo, a gente precisa inverter a curva dos incentivos para cada vez mais incentivar atividades econômicas sustentáveis, como atividades agroecológicas, a agricultura orgânica, a agricultura regenerativa, agroflorestal, atividades de turismo com a natureza, na natureza, atividades de geração de energias renováveis das suas diferentes matizes e fontes, como energia solar, eólica, biocombustível, bioquerosene, atividades voltadas para a economia chamada economia circular, que é a reutilização de insumos, né, com a reciclagem de produtos, né, inclusive reduzindo significativamente o uso de energia, ou seja, uma série de atividades econômicas que podem gerar muito mais emprego, a biotecnologia, né, a chamada bioeconomia, a economia florestal. O Brasil é o país do agro, mas é também o país da floresta. Mais de 50% do Brasil ainda é floresta, e essa floresta pode gerar oportunidades de negócios, é um fator competitivo do Brasil em relação ao planeta, né, a disponibilidade de biodiversidade, né, a disponibilidade hídrica, apesar da insegurança hídrica que a gente está vivendo hoje. Ou seja, o Brasil poderia e pode, através da sua política tributária, incentivar muito mais e muito melhor atividades econômicas sustentáveis, e essa é a iniciativa da nossa campanha Está Faltando Verde e do GT Socioambiental da Rede de Advocacia Colaborativa, que a gente está compartilhando com vocês aqui. Dito isso, eu quero convidá-la a acompanhar, a conhecer melhor essas propostas, ficar de olho no que está sendo debatido no Senado, né? Nós temos aí o relatório da CCJ, a PEC 110 pode ser votada a qualquer momento, incorporou parcialmente 3 das nossas propostas, mas acho que ainda tem coisas que pode realmente melhorar, e ficar ligado no nosso site, estafaltandoverde.org.br, né? Enfim, acompanhar essa agenda, contactar o seu parlamentar, o seu senador, a sua senadora, o seu deputado, a sua deputada, para que, de fato, se engaje nesse processo de trazer o futuro, né, que são as novas economias, as novas tecnologias, para o presente, né? E a política tributária pode, de fato, antecipar esse futuro mais próspero, mais sustentável, a partir de alguns incentivos que hoje são, infelizmente, usados para perpetuar a economia do passado, a economia exploratória, a economia altamente intensiva em uso de energias, né? A gente precisa caminhar a passos largos e determinados para uma nova economia, e a política tributária ela pode ser, digamos, uma alavanca para essa nova economia. Nós contamos com isso, esse é um esforço que a gente vem fazendo, convidamos vocês a acompanhar, a participar e a se mobilizar.